Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo. Hoje, em mais uma segunda-feira, aqui com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que irá, nos falar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, explicar essas palavras, que estão na Bíblia e comentá-las, porque o Senhor, inspirou os seus profetas, os seus apóstolos a escreverem tais passagens, nos diversos livros. Então, é muito bom sempre tê-lo conosco, pastor. Tudo bem? Tudo bem, uma boa noite a toda a nossa audiência, uma boa noite aí a todos do estúdio. Deus abençoe as nossas vidas e que nesse programa de hoje nós possamos assim falar exatamente aquilo que é interessante para edificar a todos nós, né? Eu creio que o Espírito Santo sempre conduz a gente aos temas e também nos inspira aos comentários da Escritura, e isso sempre acaba favorecendo o nosso fortalecimento espiritual do nosso coração. É tão importante estarmos ligados a Deus, sempre, mas nos dias atuais é fundamental, Bom, pastor, são tantas coisas, às vezes que a gente passa e sofre, e as tribulações são muitas, eu creio, em todas as áreas. Acho que não tem uma pessoa, que não esteja passando por algum tipo de situação difícil. E eu gostaria que o senhor comentasse hoje uma palavra que que me animou, que está em Jeremias, no capítulo 31, que fala de lamento transformado em júbilo. Eu vou só citar, algumas frases rapidamente, porque o capítulo é grandinho, mas lá no versículo 3 diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel, ainda serás adornada. E tornarei o seu pranto em júbilo, os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Reprime a tua voz do choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Então, do que se trata essa passagem e o que Deus, nos dias de hoje, quer transmitir para nós? Porque a Bíblia é um livro eterno, ela é de todos os tempos. Esse trecho aí do Velho Testamento retrata algo que é comum e repetitivo em todo o povo de Deus. Obviamente que Deus ama tudo que criou, então nós estamos incluídos na criação divina, então Deus tem um amor muito grande por nós, é verdade. Ele nunca deseja um prejuízo, sofrimento, ele nunca deseja um mal para nós. Deus sempre tem um plano de gerar felicidade, satisfação para todos nós que somos seus filhos. Só que tem um detalhe, sempre Deus abençoa o povo e o povo cai no pecado. Deus abençoa o povo cai no pecado. Aí Deus corrige o povo para voltar para a bênção. Isso se repetiu desde Adão até hoje, está se repetindo a mesma história. E outra, em contrapartida, nós precisamos entender que Deus não consegue nos levantar para um nível de bênção, de sermos satisfeitos e felizes, sem primeiro corrigir as anomalias, governantes do nosso coração. Porque quando uma pessoa age e reage, ela sempre vai seguir alguém. Não tem como você dizer, eu estou seguindo eu. Não. O eu, na realidade, se você estudar toda a Bíblia, como eu já estou há 33 anos estudando, eu nunca achei o eu. Eu achei Deus associado à alma de um homem.
eu achei o inimigo das almas, as trevas, associado à alma de alguém. Eu nunca achei essa terceira pessoa que todos nós pensamos que existe. Ou seja, ninguém está só. Não. Vamos supor, quando Deus fez a alma do homem, ela precisa de um combustível para funcionar, certo? Vamos dar o carro. Você pode ganhar um carro lindo, última geração, mas se você não tem combustível no tanque, você não anda com aquele carro. Então Deus fez o homem e deu uma alma para ele, para Deus ser o conteúdo dessa alma, para que ele fosse uma pessoa assim, irrepreensível, uma pessoa de só colher paz, bênçãos de Deus, andar assim sob a tutela, o comando de Deus, para que nenhum tipo de ação e reação nossa possa acarretar que venha sofrimento sobre nossas vidas. Porque o sofrimento, as tribulações sempre vêm pós agirmos fora dos preceitos de Deus. Sempre que você começa a agir fora dos preceitos de Deus, você está provocando uma situação desagradável e dolorida na frente. As pessoas não se dão conta de que funciona assim. Então, quando Jeremias falou essas palavras, ele estava energizado por Deus para dizer isso. Que Deus tinha assolado Jerusalém, tinha permitido que o inimigo destruísse tudo em Jerusalém, que levasse o povo para o cativeiro, para um país onde todos os filhos de Deus passaram a ser escravos. E você imagina o sofrimento e as dores e as dificuldades que essas pessoas de Deus tiveram que passar num país estrangeiro, eles que são os filhos de Deus, escravo do inimigo. A situação de opróbrio, a situação de vergonha para todo o planeta, naquela geração. E aí então Deus toma o profeta para animar o povo de Deus a buscá-lo. Digo, olha, eu não esqueci das minhas promessas, das minhas alianças com vocês. Eu estou aqui pronto a recuperá-los para abençoar novamente a vida de vocês e as gerações futuras. Então aí o Jeremias é um porta-voz do nosso Deus aos ouvidos dos seus filhos. Assim como a Bíblia é a voz de Deus para os seus filhos. Continua a mesma coisa. Então hoje, se você pegar o Novo Testamento e você começar a estudar os livros do Novo Testamento, você vai ver Deus falando aos nossos ouvidos de uma forma muito maravilhosa. Porque Ele não revogou a lei nem as promessas, nem as alianças foram quebradas. Deus continua pronto, com a mão estendida, sempre para levantar o abatido, sempre para curar o enfermo, sempre para restaurar a paz no coração dele e dar a bênção espiritual e a natural. Deus não tem prazer nas dores, nas tribulações, nas provações, no sofrimento do homem. Deus não tem prazer nisso. E nem é Ele que traz, não é? Esses sofrimentos. Não. Isso acontece porque as pessoas não ouvem Deus e não buscam, né, essa direção e acabam criando problemas para si próprias, né, trazendo coisas ruins, não obedecem né, a direção, os ensinamentos, a palavra de Deus, como Ele nos ensina, né, de como agir e reagir diante de todas as situações. Certo. Por isso que no livro do Novo Testamento, Gálatas capítulo 6, Deus diz assim: tudo que o homem semear, isto colherá. Então, o que é semear? Semear é você ter uma doutrina que te guia. Agora, tudo que você fala e faz, você lança essa semente para fora de você. E às vezes, nós estamos semeando coisa ruim. Sementes de doutrinas ruins, que não são as de Deus.
Porque só tem duas sementeiras. Tem a sementeira das trevas e tem a sementeira divina, né, da luz. Então, quando eu estou agindo e reagindo diante da minha vida diária, eu estou semeando. Porque toda a minha conduta, a minha atitude vai declarar que tipo de semeadura eu estou fazendo. E se eu planto o que é de Deus, eu só colho maravilhas. Mas às vezes as pessoas podem ser enganadas, né? Tem uma palavra que diz que Satanás se disfarça muitas vezes em anjos de luz, né? Uhum. Então a gente tem que observar muito o que realmente está escrito, né? Para ver se confere, né, aquelas atitudes ali. Então, tem duas coisas que podem orientar o homem a agir corretamente na vida: a Bíblia e a intimidade que a pessoa vai ter para ouvir o Espírito Santo que habita no seu espírito. Se ele tem essas duas coisas, ele vai ser uma pessoa de sucesso, de satisfação, de paz, de prosperidade aqui na terra. Porque lembra daquelas palavras que Deus falou para Josué? Antes de um grande empreendimento, de um investimento que Deus queria fazer, queria que o povo entrasse em Canaã para dar aquela herança para o seu povo, abençoar o seu povo. E aí Deus é justo, né? Ali vivia 7 nações malignas, ruins. Era o primeiro mundo, eram desenvolvidos. E Deus diz: eu vou tirar tudo de vocês, vou destruir vocês e vou dar para o meu povo tudo que vocês construíram e edificaram. Então. Olha só, quem olha isso parece injusto. Mas eram nações malignas, né? Mas idólatras, cruéis, não é? E que seguiam a doutrina errada. A adoração a Baal, não é? Que é um dos mais maioral lá dos demônios, né? Os ídolos. Bem, pastor, a gente vai fazendo um breve intervalo e já voltamos aí com você no nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem. Estamos de volta e continuamos a conversar com o pastor Sérgio Alves, ministro da palavra, não é, do Evangelho, e eu gostaria de dar continuidade falando sobre aquela frase que o senhor citou no bloco anterior, não é? Que o homem semear, isso também ceifará, que está no capítulo 6 do livro de Efésios, não é? E ali diz, não é? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Da carne colherá a corrupção, do espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Então, né, resumidamente, né, um pequeno resumo desse texto, e eu deixo então os seus comentários das implicações de tudo isso, né? Então, sempre que Deus colocou em todas as gerações, Deus colocou à disposição do homem o conhecimento da verdade. Deus nunca omitiu isso dos seus filhos. Nunca pegou os seus preceitos e chaveou num cofre para ninguém acessar. Então, quando Deus colocou o homem no Éden, Deus já começou a falar princípios para o homem que iam conduzir com sucesso a sua vida. Ele disse para o homem: olha, aqui tem uma árvore ruim, eu não quero que vocês toquem nem comam dela. Mas eu quero que vocês comam de todas as árvores as outras para alimento natural, e essa aqui especialmente, um alimento espiritual, que eram os princípios de como o homem deveria viver sob o comando de Deus. Não é que Deus tira a liberdade do homem, não. Ele diz assim: olha, isso aqui vai dar sucesso para vocês, isso aqui vai acabar com a vida de vocês. Agora você escolhe o caminho que vocês querem.
E a humanidade, na época que se reduzia em 2 pessoas, escolheu o caminho mau. E aí, então, tudo que se planta, se colhe. Então, estamos colhendo até hoje essa desobediência, né? Porque Deus não olha seus filhos individualmente, assim, como a nível de relacionamento, de intimidade, de bênção. Ele enxerga todos os seres criados como seus filhos. Deus tem uma visão coletiva de todas as coisas, diferente de nós. Nós só valorizamos, às vezes, e cuidamos, nos preocupamos com a nossa família de sangue. E não temos, assim, nenhum tipo de cuidado com aquelas pessoas que a gente não conhece. E nem preocupações com elas. E isso não é a visão de Deus. Veja que Deus, quando disse ide, no Evangelho de 28, 19 de Mateus, ele estava se preocupando com quem eu não conheço, com quem é mau, com quem está perdido, com quem está doente, com quem está na droga, com quem está na perversidade, no vício. E Deus se preocupa com todos. Porque todos são são criaturas de Deus e podem ser filhos de Deus. Então, Deus deu a sua instrução. Olha, tu semeia, se tu começa a semear para essas pessoas necessitadas, essa obediência redunda em grandes bênçãos para nós. Né? Porque, primeiro, a prosperidade que tanto o homem corre atrás, achando que aquilo é só dinheiro e patrimônio, não é o conceito de Deus. O conceito de Deus que a prosperidade é a ausência de necessidades na nossa vida, no nosso coração. É aquilo quando você está, pelo Espírito Santo e por Deus, você está tranquilo por dentro, só tem coisas para dar, você não está precisando de nada. As pessoas não conseguem entender isso. A prosperidade é interna, é subjetiva. E aqui fora é a menor importância, porque aqui fora é uma consequência do que tem dentro de nós. Uma pessoa que segue os caminhos de Deus, que planta e semeia a verdade, vai colher as coisas boas, como você acabou de ler aí do texto, né, de Gálatas capítulo 6. Né? Então, assim, nós precisamos entender a Escritura, porque só Deus pode nos orientar para andarmos na paz, na bênção, na prosperidade, na alegria, na satisfação. Eu não posso seguir o curso do meu coração, nem a filosofia terrena, porque ela não é a ciência não me criou. Quem me criou foi Deus. Sim. Entende? E sobre essas questões, não é, dos bens materiais, não é, e a gente não pode deixar de falar, porque está aí, né, patente aos nossos olhos, a questão da corrupção, de muito desvio de dinheiro, uma coisa, né, absurda, que a gente fica pensando para quê, né? Mas existe uma passagem na Bíblia que diz que o dinheiro mal adquirido, ele traz maldição, não é? Muita. Eles estão semeando a sua própria destruição. Estão semeando a sua ruína. Eles pensam que estão levando vantagens e que estão sendo espertos e que estão sendo mais hábeis do que as outras pessoas, porque eles pegam aquilo que não é deles. Isso é maldição. Isso aí vai acarretar porque estão semeando coisa ruim, eles vão colher coisa ruim. E às vezes, pelo que eu entendi, essa maldição pode se propagar para a sua descendência, né? Com certeza. Filhos, porque Deus netos, diz que enfim. Quando tu semeia coisa ruim, são 10 gerações da frente que Deus deixa a coisa ruim pegar eles. São 10 gerações, né? Aí depois, na 11ª, Deus dá uma oportunidade para as pessoas voltar para Deus e serem abençoados. Então, temos que ter muita responsabilidade em tudo que fazemos, não é? Pelos nossos filhos, netos, bisnetos.
Bem, pastor, nosso programa está chegando ao final, né? E eu creio que nós temos muito que refletir sobre todas essas palavras e sobre como Deus pensa, como Deus nos vê, né? E vê toda a criação, e, né, vê cada um individual e o coletivo, né? O pensamento dele não é o nosso pensamento, está escrito, né, também. Que possamos compreendendo devagarinho, né, esse ser maravilhoso, santo, justo, perfeito, eterno, né, amoroso. Amém. Bem, pastor, então agradecemos a sua presença novamente aqui e desejamos estar novamente aqui na próxima segunda-feira com o nosso Viver Bem em Cristo. Ok, bom, muito obrigado também aí pela audiência de vocês e uma boa noite a todos. Viver Bem.